Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está acessando. Bem-vindos ao nosso canal Diálogos Arqueológicos, né? Estivemos durante um tempinho fora, né? Porque estávamos tentando adaptar a essa circunstância que a gente está vivendo no contexto do Brasil, tá? Independente disso, estamos de volta no nosso canal, né? Curta, dê o seu like, não esqueça, compartilhe com seus amigos, seus colegas, se você é professor, como eu sempre digo, né? Utilize nossos vídeos para você compreender melhor a arqueologia. Hoje, no nosso canal Diálogos Arqueológicos, nós estamos inaugurando uma nova série, tá? Então, viemos trabalhando com a série Mitos e Verdades na História da Arqueologia e Arqueologia e Literatura, que permanece, ainda temos alguns vídeos para apresentar, mas hoje iniciamos uma nova série do canal Diálogos Arqueológicos. Esta série chama-se Arqueologia Nossa de Cada Dia. Cada vídeo da série Arqueologia Nossa de Cada Dia, ela vai receber um título especial para que vocês saibam qual o assunto que nós vamos tratar, tá? Entrando já no nosso assunto, hoje o nosso tema é: e do barro se fez o vasilhame. Claramente, né, o tema se refere à produção ceramista, ou seja, a moldagem da argila e a transformação nessa moldagem da argila em vasilhames é um tema importantíssimo na arqueologia. Como eu posso trabalhar com esse tema, né? O que eu posso retirar desse tema, quais são as informações arqueológicas em geral. Lembrando que a proposta do nosso canal é exatamente apresentar de uma forma simples, direta, mas com profundidade os temas da arqueologia. Então, e do barro se fez o vasilhame, né? Uma das características mais interessantes no estudo que a arqueologia fez das populações ditas pré-históricas, vamos chamar assim, né? Começa no ano de 1865 com um etnólogo, né, inglês chamado John Lubbock, que foi o primeiro a falar um pouco sobre essa mudança tecnológica humana e deu nomes a essas mudanças tecnológicas humanas, chamadas de paleolítico, né, subdivididas em paleolítico inferior e superior, né, neolítico, e, portanto, para o John Lubbock, seria exatamente nesse momento que as populações humanas passaram a produzir uma tecnologia diferente. Nos anos 1920, especificamente, né, e nos anos 1930, um arqueólogo e historiador inglês chamado Gordon Childe, né, publicou vários trabalhos relacionando os lugares de origem dessa produção dos vasilhames que estavam relacionados a uma mudança tecnológica e também, inclusive, alimentar, né, e de também organização no território das populações humanas, né. O Gordon Childe chegou a chamar esse período, né, que o Lubbock deu o nome de Neolítico, de Revolução Neolítica. Para ele, o grau de mudança seria tamanho, do ponto de vista tecnológico, comportamental, humano, certo? Sobrevivência também, que foi uma verdadeira revolução. Esses termos foram importantes para situar, né, a produção dos vasilhames cerâmicos numa perspectiva sempre associada à domesticação dos vegetais e, obviamente, também o processamento desses vegetais. Não que esteja errado, mas, obviamente, se sabe hoje, principalmente depois do crescimento da pesquisa arqueológica a partir do final da Segunda Guerra Mundial, essa pesquisa arqueológica ela vai se estender para outros continentes. Então, parte da Europa Ocidental e dos Estados Unidos especificamente vão perder esse privilégio de serem os lugares no mundo a serem mais pesquisados e a produzirem mais informação arqueológica sobre o nosso passado, né? Então, esse crescimento, essa expansão da pesquisa arqueológica vai mudar sensivelmente o tipo de informação que se tem. Claro, a moldagem da argila, a produção de vasilhames, nas quais esses vasilhames foram utilizados para processar alimentos, sim, continuava a ser entendido como sendo uma parte importante dessa evolução cultural humana e especificamente em algumas partes de alguns continentes, né, do mundo, principalmente o Velho Mundo. Mas esse crescimento da arqueologia trouxe uma informação importante que eu quero tratar aqui nesse primeiro vídeo da série, né, Arqueologia Nossa de Cada Dia, que é o tema E do barro se fez o vasilhame. Né? A produção ceramista, pela que a informação arqueológica começa a mostrar após os anos 60, principalmente com o surgimento das datações, lembrar que as datações são medições físico-químicas,
nas quais não somente matérias orgânicas podem emitir energia, né, do carbono de número atômico 14, mas também, certo, pode-se medir a emissão ou a perda de energia em matérias inorgânicas. Essas matérias inorgânicas, né, principalmente essa argila moldada e queimada, ela vai tornar-se possível fazer datações. Tá? Essas datações vão colocar novas informações, né, relacionadas à produção do vasilhame cerâmico. A primeira delas é que a produção do vasilhame cerâmico não está somente relacionado ou apenas relacionado ao processamento de alimentos. Já se produziu em várias sociedades existentes em vários continentes do mundo, tá? Há vários milhares de anos, principalmente na metade do Holoceno, ou seja, a partir de 6.000, 5.000 anos antes do presente, populações diversas no mundo passaram a dominar essa tecnologia de você moldar um vasilhame, né? Lembrando que a produção de um vasilhame cerâmico ou de um objeto moldado pela argila, ela precisa de um antiplástico, ou seja, ela precisa de um aditivo, de um elemento que seja colocado para que, após a perda, né, e a evaporação da água, né, esse vasilhame permaneça no seu formato. O domínio dessa tecnologia vai mostrar o quê? Outras funções foram dadas aos vasilhames ou aos objetos feitos a partir da moldagem da argila, e não somente para o processamento de alimentos. Então, esse é um aspecto inicial importante desse tema que nós vamos começar, né, e estamos iniciando hoje. Né? Lembrar, se você vai trabalhar, se você vai discutir sobre vasilhames cerâmicos, lembrar que para a arqueologia contemporânea, tá, nós temos datações e informações de leituras tecnológicas que mostram que nem sempre os vasilhames mais antigos estão relacionados diretamente somente ao processamento de alimentos. Sim, está relacionado, mas há outras funções que foram dadas a esses objetos. Né? Não somente a estatuária, ou seja, objetos feitos de cerâmica moldados na argila, né? Mas que tinham funções simbólicas e rituais, né? Pequenas estatuetas que foram feitas para finalidades que não, obviamente, processamento de alimentos. Há também vasilhames cerâmicos encontrados ligados aos sepultamentos, né? Então, esse aspecto simbólico, né, de sepultamento dos seus mortos está diretamente relacionado também à utilização da tecnologia de moldagem da argila, a tecnologia de fabricação do objeto cerâmico. Então, são dois aspectos importantes a considerar inicialmente nesse tema. Primeiro, né, os estudos da arqueologia após a Segunda Guerra Mundial vão mostrar o quê? Ao mesmo tempo que as informações dos arqueólogos anteriores estavam corretas, sim, há uma relação direta entre processamento de alimentos, né, e fabricação de objetos cerâmicos, ou seja, vasilhames. Mas os vasilhames cerâmicos ou os objetos feitos da moldagem da argila não se restringem somente à utilização para o processamento de alimentos. Elas também estão relacionadas a aspectos simbólicos outros, né, como, por exemplo, a própria fabricação de objetos que não são vasilhames e, obviamente, vasilhames que foram utilizados para funções simbólicas e rituais, como, por exemplo, os sepultamentos. Sejam eles na forma primária, ou seja, o corpo colocado diretamente dentro do vasilhame e depois sepultava-se o vasilhame, né, a urna funerária, ou mesmo que o corpo fosse esqueletizado fora, né, e uma vez desmembrado, né, os ossos fossem colocados no vasilhame. E uma terceira forma, que era, né, incinerar esse corpo e, obviamente, os ossos queimados ou parcialmente transformados em cinzas eram colocados dentro do vasilhame. Essas variações são diferentes, nós vamos explorá-las à medida que a gente for caminhando nessa série de vídeos, né? Mas é o que eu quero chamar a atenção nesse primeiro vídeo do nosso retorno do canal Diálogos Arqueológicos. Né? Os dois aspectos fundamentais e iniciais, se você deseja saber mais sobre cerâmica do ponto de vista da arqueologia. Obrigado pela atenção de vocês, né? Dê o seu like, compartilhe o nosso canal, aproveite, vejam os outros vídeos das outras duas séries, né? E utilize o nosso canal como material didático,
faça o seu comentário, faça a sua pergunta, que obviamente eu responderei dentro daquilo que for possível, né, à medida que os comentários forem sendo feitos, né. Sejam bem-vindos novamente, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, certo? Da série Arqueologia Nossa de Cada Dia, do nosso canal Diálogos Arqueológicos.